Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para um encontro super especial, como você que está sempre aqui já percebeu, porque eu estou aqui num local histórico aqui no nosso país, no começo do dia, aqui no Pelourinho, em Salvador, onde o Brasil nasceu, nesse espaço aqui que é sempre um local de luzes, né, que iluminam coisas que aconteceram no passado do nosso país e nos obrigam a pensar no futuro do nosso país com as nossas contradições para que a gente possa resolvê-las ou ajudar a resolvê-las. E isso foi muito bem retratado na música Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que vale a pena você, depois de terminar o nosso papo aqui, você escutar, porque ela sintetiza muito o que foi esse espaço aqui, o que estava sendo em algumas décadas atrás, quando a música foi feita, e como é que está a nossa realidade hoje. Hoje, nesse último dia do ano, nesse nosso primeiro encontro, eu quis compartilhar com vocês aqui essa cena aqui de Salvador, esse ambiente histórico, que deveria ser sempre muito difundido nas escolas, nós todos deveríamos ter muita consciência do que aconteceu aqui, porque o Brasil nasceu na Bahia, e aqui, nesse centro histórico, como é uma área mais elevada da cidade, não precisava muita fortificação, não precisava se construir grandes fortalezas. Então as igrejas começaram aqui, o centro administrativo veio para cá. E aqui nessa região do Pelourinho, o Pelourinho que é conhecido, né, era aquela estrutura de pedra que os portugueses criaram sempre para aplicar algum tipo de castigo, algum tipo de pena a criminosos. Mas no período da escravidão, aquilo foi colocado também para o castigo a escravos, né? Então, o Pelourinho ele já tem esse nome e aqui aqui nessa região tinha essa estrutura aqui para aplicar esse tipo de castigo. Aliás, só fazendo um pequeno parênteses, né, os portugueses já faziam essas aplicações de penas contra criminosos desde antes, porque eles não tinham uma espécie de código penal, então eram as ordenações do reino, que eram espécies de códigos penais que vigoravam ali ao sabor do rei da ocasião. Então teve o rei Afonso, então você teve as ordenações afoncinas, depois teve o rei Manuel, as ordenações manuelinas, depois o rei Filipe, as ordenações filipinas, e elas previam uma série de castigos, inclusive Tiradentes, né? Hoje eu fiz aqui uma abertura histórica, né? Tiradentes foi punido com uma dessas ordenações do reino, né? Que era a morte com esquartejamento, aquela história que a gente sabe. Bom, mas eu quis hoje compartilhar aqui com vocês, eu estou aqui na Bahia, reencontrando amigos queridos de várias partes que se reuniram aqui na Bahia, e vai ser muito legal aqui passar uma semana aqui em Salvador, circulando por aqui. Então, eu quis compartilhar com vocês uma cena aqui, né, dessa região. Estou aqui atrás de mim, tem a Casa Fundação de Jorge Amado. Aqui, ó, acho que está para vocês. Deixa eu ver se dá para pegar aqui a fachada. Então, está decorada ainda com Natal. Tem umas luzinhas aqui, ó. Não desligaram as luzinhas. Eu acho que deu para pegar, né? Enfim. E eu poderia hoje aqui conversar com vocês sobre várias coisas interessantes. E nós vamos, obviamente, no nosso outro encontro, eu vou pormenorizar com vocês algumas coisas importantes desse ano de 2025 que está acabando. Que para pessoas como você, para esse que vos fala, foi um ano muito positivo, gente, porque nós conseguimos, na atividade que a gente faz, nos relacionamentos sociais que nós temos, muitas vitórias na medida que a gente conseguiu fazer com que a máquina da justiça, das instituições funcionassem. Muitas pessoas às vezes falam assim, você faz muita representação lá na PGR, ninguém nem presta atenção. Olha, gente, não é bem assim não. Eu faço representações, outras pessoas fazem representações, nós colocamos o nome da gente, o CPF, nós temos uma responsabilidade, nós temos, enfim, uma força de cidadania que a gente coloca nesses instrumentos que não podem ser rasgados, enfim, isso tudo vai se somando com outras iniciativas e uma hora a instituição tem que funcionar. E o que a gente está vendo é coisas que muitas pessoas acreditavam que jamais iriam acontecer. A figura do mito dessas criaturas, o senhor Jair Messias Presidiário, ele vai passar o ano novo num hospital, todo remendado, ali com a família, em Lamúrias, a família numa depressão, as pessoas ao redor dele numa depressão muito grande. Quando ele sai dali, ele vai voltar para a cela dele, porque não deixa de ser uma cela. Um cubículo, porque é um cubículo, uma pessoa ficar 24 horas ali, sair ali só para tomar um solzinho, não é uma coisa agradável, não. Para quem se jactava de ser imorrível, incomível, imbrochável, imprisionável, está ali.
nessa situação. Essa direita, extrema-direita que nós combatemos durante tanto tempo, eles só amargaram derrotas umas atrás das outras, com pitadas muito grandes de situações ridículas, de comemorarem supostas vitórias num dia e depois eles amargarem grandes decepções. Então, esse ano para você, para mim, para a nossa realidade, para a nossa família, para o nosso futuro, foi um ano muito positivo, embora nós tenhamos aí essas desigualdades aqui, que Caetano e Gil retrataram tão bem, né? E que fazem parte também da nossa luta para erradicar essas desigualdades que elas são apenas mitigadas para alguns segmentos, mas elas não são enfrentadas e resolvidas definitivamente. Na música Haiti, como eu disse para vocês, ela aponta ali essas contradições que estão na raiz de alguns problemas aqui no nosso país e que, se eles não forem conhecidos, se eles não forem debatidos, não teremos políticas públicas para resolvê-los. Eu lembro que na campanha eleitoral de 2018, o inelegível, e presidiário agora, ele negava isso. Olha, não temos que fazer reparação nenhuma, quem escravizava negro era negro. Aí vinha com os discursos absolutamente boçais, absurdos, como tudo que sai daquela cabeça, né? E que não tínhamos que fazer nenhuma política de reparação, que isso era mimimi. E aí que não tínhamos que discutir isso. E usando sempre frases de pessoas supostamente entendidas do assunto, ele cita Morgan Freeman, que teria dito, olha, não devemos discutir essa situação, temos que olhar para o futuro, que são formas de você esconder o problema e não resolver o problema, né? Então, estar aqui hoje, nesse dia 31 aqui com vocês, também é um dia de celebrar assim, as nossas vitórias, a vitória do humanismo, da civilização, contra a barbárie, contra a loucura, contra a insanidade, contra o crime, contra a corrupção. Então, o retrato de hoje, no nosso país, ainda é um retrato de muita desigualdade, de abismos sociais muito grandes, mas nós estamos colecionando vitórias contra essas pessoas. Isso não é pouca coisa, não. Isso reflete na sua vida, na minha vida, na medida que a gente vê menos gente reclamando que está sem emprego, a gente vê menos pessoas, né, reclamando de problemas que estavam muito mais agudos no passado. Coisas precisam ser resolvidas, mas nós estamos resolvendo muitas coisas. Hoje você vai encontrar muitas famílias que têm filhos em programas sociais, como o Pé de Meia, você vai encontrar pessoas agora que estão super contentes com o fato de não pagarem mais imposto de renda a partir de janeiro desse ano. A gente tem alguns indicadores que a gente recebe pelos veículos de comunicação, que são indicadores concretos da economia, como a menor taxa de desemprego da história do nosso país. Isso murcha mais ainda essa gente que a gente combate. As bolsas aqui no nosso país, a bolsa teve um rendimento de quase 34%, 33,80 e tantos por cento. O dólar, ele teve uma desvalorização, ele teve uma queda de 11% nesse ano de 2025, o que mostra que essa gente insana, junto com esses economistas, especuladores, todos eles engabelaram muitas pessoas. Se você pegar um vídeo do Gustavo Gaia, do ano passado, nessa época aqui, ele dizia para as pessoas não comprarem nada, as pessoas não investirem em nada, porque o Brasil ia quebrar, a economia ia para o ralo, enfim, o ambiente ia ser caótico. E tudo para eles está dando errado, porque acontece exatamente ao contrário. Nem tarifas que a gente recebeu do governo norte-americano foram suficientes para quebrar nossa economia. O Brasil avançou, criou mais espaço. Então tem muita coisa que eu vou abordar com vocês mais tarde, mas hoje eu quis só compartilhar esse ambiente aqui histórico. Eu gosto sempre de trazer cenas legais aqui para o nosso portal, né? Sempre trazendo mais luz, trazendo mais ambiente. Tem até passarinho cantando aqui. Então faz parte aqui do que eu gosto de fazer com vocês todos os dias. Bom, antes que eu me esqueça, se você não está inscrito aqui no nosso portal, ainda chegou hoje, enfim, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros, tá bom? Então, nosso papo foi esse hoje, né? De final de ano, como eu disse para vocês, voltarei mais tarde para dar alguns mais detalhes nesse ambiente repleto de contradições, de desafios, mas nós estamos aqui nessa batalha, né? Eu com vocês, vocês comigo e com outras tantas pessoas, enfim. E vamos avançar, e 2026 vai ser muito melhor, gente, com muitas batalhas, principalmente aqui no nosso portal, tá legal?
Eu fico por aqui, um grande abraço e vamos seguir em frente. Até lá, tchau!